No processo de sociedade da informação, a gente teve uma transformação, principalmente na década de 70, né, de um elemento que estruturava o que é a sociedade industrial, né? Então, a sociedade industrial, ela se estabelece desde a Revolução Industrial, né, e que tinha a ideia e que se estabeleceu dessa maneira com a vida humana em torno da ideia de cidade, né, e a cidade em torno da ideia de indústria, né? Então, mesmo a existência da zona rural passa a ser para alimentar a produção industrial, né? Na sociedade industrial, então, o conhecimento e a formação técnica já eram importantes, mas um conhecimento que era produzido de uma maneira mais lenta, né, e que, portanto, era possível a gente ter uma formação dos profissionais que iria alimentar, vamos dizer, essa vida profissional por todo o percurso profissional de um sujeito. Então, muitas vezes, por exemplo, um engenheiro se formava, ingressava numa indústria, né, como engenheiro daquela indústria, e trabalharia ali 25 anos, raramente tendo que fazer uma formação continuada, porque aquele conhecimento que ele tinha aprendido na sua formação inicial daria conta de responder a esses desafios do trabalho, né? Então, isso gerava uma possibilidade mais lenta e mais estável, tanto do conhecimento quanto das relações. Nessa mesma sociedade, as hierarquias também estavam estabelecidas antes da relação. Então, dependendo do cargo que a pessoa ocupasse, esse cargo já lhe trazia um papel de autoridade, né? E independente de quem era a pessoa que ocupava aquele cargo. Então, o cargo de chefe, o cargo de professor, o cargo de diretor, né? Então, são exemplos. Que é na educação ao que às vezes a gente se ressente e faz um discurso nostálgico, né? De que antes os professores eram respeitados, antes os diretores eram respeitados. E aí, caminhando um pouco mais nessa reflexão, a gente vai ver que não é uma questão de respeito com professores ou com diretores, mas que tem a ver com uma mudança social muito mais ampla que aconteceu com o advento da sociedade da informação, com o giro dialógico, né, e com os outros processos que a gente vem vivendo. Então, nesse processo da sociedade industrial, o conhecimento transmitido também era um conhecimento estável, né? Então, por isso, por exemplo, a gente podia ver lá na década de 60 e mesmo na década de 70, professores que repetiam a mesma aula de geração a geração e que isso não tinha problema, porque era efetivamente o conhecimento que era necessário, né? Porque como esse conhecimento se alterava muito lentamente, uma pessoa que ensinava esse conhecimento podia repeti-lo da mesma forma de uma turma para outra durante anos, né? Bom, o que houve então no início da década de 70, né? Houve um advento de criação, vamos dizer assim, né? De transmissão do conhecimento e da informação em tempo real, né? Isso foi gerado por estudantes do Vale do Silício, né, que fizeram experimentações para transmitir informação de um computador a outro em tempo real, né, de forma que a outra máquina recebesse no mesmo momento a informação que o primeiro transmitia. Esse foi o princípio da telefonia atual, né? Então, é uma tecnologia que possibilitou a gente ter a telefonia celular, por exemplo, né? A internet nasce dessa transmissão em tempo real, né? Os computadores pequenos, portáteis, que nos acompanham hoje, né, para os diferentes lugares. Bom, essa possibilidade de transmissão de informação em tempo real acelerou, encurtou, como vários autores da sociologia dizem, tempos e espaços. Então, hoje é possível a gente se comunicar e se sentir muito acompanhado, por exemplo, por um parente que está em outro país, ou em outro estado, ou em outra cidade, né? Então, por tecnologias, né, como a móvel, por exemplo, a gente tem ainda recursos como o WhatsApp, como o Facebook, onde a gente pode ir se comunicando com essas pessoas e com outros recursos, inclusive essas pessoas podem estar assistindo a mesma aula que a gente está assistindo estando em outro lugar.